Shakyamuni Seson. Namo Jinsei Inhogo Kokuseigi Kokuzo Daitoku Zenshi. Namo Jinsei Inmyoji Mirokugo Senkaku Daitoku Zenyo. Namo Gotoke Goshugo Sonjin. Namo Konnichigo Meinichi ni ataru Gosenzo Samagata no Shoshorei. Namo Dairei Yokai Goshugo Sonjin. Namo Dai Niju San Shibu Goshugo Sonjin. Namo Mihata Shibu Goshugo Sonjin. Namo Nishizuka Shibu Goshugo Sonjin. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Eu me integro ao Sutra do Maravilhoso Ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Esta recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namo Myoho Renge Kyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à Sagrada Torre do Buda, tesouros imensuráveis que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos Nyorais, luz do sol e da lua, brilho de flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tâmara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento. Esplendor universal, Rei da sabedoria, profunda como o oceano e elevada como a montanha, sobre o flor de lótus, ornado por 7 tesouros. Símbolo do tesouro, Rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, Rei da dignidade irradiante, límpido esplendor do sol e do luar e pura sabedoria como a flor de lótus e o Rei das constelações, que antes de Nyorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimentos e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo insuperáveis, condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados. Que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu, o eminente precursor sábio e amplo pregador do Sutra de Lótus, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo pregador dos significados profundos. Eu me dedico ao Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, Monju Seri, rei do medicamento, nobre medicamento Miroku, doador destemido, constante diligência, som magnífico e atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma soberana celeste Indra, soberana celeste, a princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares desta região.
eu me dedico ao todo o grande Bosatsu, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myoho Renge Kyo. Que eu possa superar meu coração e pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim inadvertida e inconscientemente dissolvam-se como ao orvalho do sol, orvalho ao calor do sol matinal, que todos os Budas, seres celestiais, estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myoho Renge Kyo. Transferência de méritos, que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvairados de meus ancestrais e de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros da minha família. Lerei agora o Sagrado Sutra não com minhas forças, mas sim com a força de todos aqueles, desde os Buda até os seres celestiais, que estes, ouvindo a leitura desta sutra, façam despertar-me em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3. As 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda: ó filho de boa intenção, a prática deste sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos Bodhisattvas que ainda não aspiram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tiram vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, humildade nos arrogantes, paciência nos coléricos, perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho naqueles que ainda não a fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes e determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas, o filho de boa intenção. Esta é chamada a primeira virtude e o poder transcendental deste sutra. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva, excelência universal. Se há ilusões no sentido de visão, e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra de grande veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isto é chamada extinção de mau karma, através de purificação de visão. Quando o sentido de audição percebe sons confusos, discordez, destrói o princípio da harmonia. Isto faz a pessoa enlouquecer como um símil tolo. Recita com afinco o Sutra de grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência.
sendo isto a vacuidade a ausência de forma que é ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás audição transcendental capaz de ouvir sons vindo das 10 direções. O sentido de olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitares o Sutra de grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca um mau karma através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência e, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um símio inquieto que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra de grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. O sentido comparável a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhante à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar desta condição negativa e manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidade de Nirvana, recita com afinco o Sutra de grande veículo e pensa naquilo que origina os Bosatsu. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Estes são denominados aos 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-lo, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então, todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso, deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, o universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihotu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoísticos conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis milhares de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos. Assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção de Buda difícil de ser compreendido, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. O Sharihotu, desde que atingi a realidade búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias. Tenho empregado
incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando-os de seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram perfeito domínio da habilidade da sabedoria e da perspicácia. O Sharihoto, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente este ensinamento sem precedentes. O Sharihoto, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. O Sharihoto, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito e sem precedentes. Vou me deter, Sharihoto. Não devo continuar a pregar, por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é ensinamento único, incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus Caminho, 12º, Taibhagata. Disse Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem este capítulo sobre Taibhagata do Sutra de Lótus, se nele crerem com respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença de Budas das 10 direções em local onde ouvirão constantemente este sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas, surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 16º. A duração de vida de Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho mostrado muita extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo à minha extinção cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e respectivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo, sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me e lhes
Manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhe tanto a extinção como não extinção. Também em outras localidades, houverem seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isto, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mundo do sofrimento. Então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Quando incontáveis ciclos cósmicos tenho permanecido no pico dos Albutres e outros lugares. Mesmo quando este ciclo de vida chegar ao fim e os seres viventes sentindo-se envoltos pelas chamas, nessa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numeráveis são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria, ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias e fazem cair chuva de flores mandarava sobre Buda e os multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Estes seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres respectivos e honestos que cultivam a virtude sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então, ensino-lhes que a vida de Buda é imensurável. Para aqueles que, após longo tempo, finalmente contemplam Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder da minha sabedoria. O brilho desta sapiência atinge imensuráveis distâncias e minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isto foi alcançado pelos longos tempos de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhe que morrerá embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando os seres confusos, digo-lhes que extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornariam-se arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim, prego-lhes o ensinamento de várias formas de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Buda. Namo Myoho
O Sutra do Lótus, capítulo 20. O Bodhisattva prezador. Houve um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensuráveis eram suas forças transcendentais. A todos ele guiava, orientava. Seres celestiais, homens, nagas e reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome prezador. Nessa época, monges e monjas, leigos e leigas, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva prezador procurou-os por várias vezes e lhe dirigiu a palavra. Eu jamais vos demonstrarei desprezo. Praticai o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo-o, as pessoas demonstraram desprezo e zombaria, mas ele o todo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superados seus erros passados, ele foi capaz de ouvir este sutra e os 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente este sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação do ensinamento recebidos, sendo orientados por este Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através de pregação deste sutra, obteve ele felicidade imensurável, gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes e rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Quando monges e monjas, leigos e leigas que o ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Estas pessoas que estão reunidas diante de mim nesta assembleia para ouvirem a pregação do ensinamento não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mais os monges e monjas de leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvirem, assentarem este sutra, o qual a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado este sutra. Somente após decorridos incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir este Sutra de Lótus. Somente após decorridos incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregaram este Sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação deste Sutra, depois da morte de Buda, não devem ter dúvidas sobre o Sutra. Devem pregá-lo amplamente de todo o coração para, em sucessivas existências, encontrarem os Budas e rapidamente alcançarem o caminho de Buda e percorrê-lo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. O poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam este poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho
Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigo relato do Bosatsu, rei do medicamento. O Bosatsu do rei, a flor do rei das constelações, a prática deste sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática deste sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática deste sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor das reis das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática deste sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e imortalidade. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bosatsu, atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente a habilidade de sua sabedoria em nenhum dos mundos que se estende pelas 10 direções, deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos, famintos e nos mundos dos animais, bem como o nascimento da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade de pureza, de vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre podemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz puro, sem máculas, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste a vento de calamidade e elimina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante a ribombar de um trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover a néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal e se estiveres temerosos no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatsu, atento às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano e a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso, ele deve ser permanentemente lembrado. Não deves ter dúvida nem por um instante. O Bosatsu, atento às vozes do mundo, que possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes com seus olhar benevolente, contempla todos os seres e o seu oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso, ele deve ser reverenciado. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge
Sutra do Lótus, capítulo 28. O encorajamento pelo Bosatsu, excelência universal. O Bosatsu, excelência universal. As pessoas que no futuro aceitarem recitarem este sutra estarão livres de cobiça a roupa, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas, obterão felizes recompensas. Se alguém as desprezar e insultar, dizendo que são pessoas loucas, que se entregam a práticas inúteis que não terão nenhum resultado, como consequência dessa falta, poderá se tornar incapaz de ver a luz da esperança no futuro. Se alguém as respeitar e invocar ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Se alguém, vendo as fiéis praticantes deste sutra, criticá-los maldosamente sobre suas faltas, verdadeiras ou falsas, ainda na vida terrena contrairá moléstia incurável. Se alguém deles zombar no futuro, terá aspecto físico desagradável e toda a espécie de moléstia maléfica. Por isso, os Bosatsu, excelência universal, se vires com alguém que pratica este sutra, mesmo que esteja distante, deves te levantar e demonstrar o respeito com quem reverencia um Buda. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bosatsu, excelência universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática de 5 ações destrutivas, se falarem mal do sutra de grande veículo e se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimento piores mais rapidamente do que desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos e corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e das patriarcas? A purificação dos poderosos e das patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges e não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação: servir, cultuar, respeitar e os mantenedores de grande veículo. É preciso também ser consciente de que profundeza de doutrina do sutra é vacuidade e do princípio de mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores de primeiro tipo de purificação dos poderosos e das patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Este é o terceiro tipo de purificação.
O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente em princípio e causa e efeito, em crer em um caminho de realidade única e estar consciente de que o Buda jamais se extingue. Esta é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Nan: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará a veste de humildade, será protegido pelos Budas e atinge em breve, suprema, perfeita, insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou estas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bosatsu Miroku e os demais grandes Bosatsu, bem como Anan, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Resolução da prática. Os sutras de grande veículo que acabo de recitar contêm grande compaixão e grande benevolência e são potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Esta recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas, as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, o grande torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bosatsu, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo pregador dos significados profundos. Ao Bosatsu luz magnífica, ao Bosatsu potencial vasto como o universo e ao Bosatsu Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força de virtude decorrente desta leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento da visão de sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda sua família, que sejam compassivos e nos dispensem a proteção. E após a minha morte, mesmo que eu seja submetido ao sofrimento imensurável, jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através deste relacionamento e de poder desta virtude que me seja transmitido o ensinamento de grande veículo e o alcance a suprema e perfeita e imensurável iluminação. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. O grande Bosatsu potencial vasto como o universo. Nós pregamos amplamente os lótus de maravilhoso ensinamento que é a instrução aos Bosatsu e o estimado saber dos Budas.
Que esta virtude seja alcançada universalmente e possamos a todos os seres viventes seguir o caminho do Buda. Ó grande Bodhisattva potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus de maravilhoso ensinamento que é a instrução aos Bodhisattvas estimar do saber dos Budas. Que esta virtude seja alcançada universalmente e possamos a todos os seres viventes seguir o caminho de Buda. O grande Bodhisattva potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus de maravilhoso ensinamento que é a instrução aos Bodhisattvas estimar saber dos Budas. Que esta virtude seja alcançada universalmente e possamos a todos os seres viventes seguir o caminho de Buda. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Konjitsu Jodai Onkyoshu Shakyamuni Seison. Namo Jinsei Hogo Kokuseigi Kokuzo Daitoku Zenshi. Namo Jinsei Myoji Miroku Goho Senkaku Daitoku Zenyo. Namo Gotoke Goshugo Sonjin. Namo Konnichi Gome Nichi ni ataru Gosenzo Samagata no Shoshorei. Namo Daire Yukai Goshugo Sonjin. Namo Dai Niju Sanshibu Goshugo Sonjin. Namo Mihata Shibu Goshugo Sonjin. Namo Nishizuka Shibu Goshugo Sonjin. Namo